Imagine descobrir uma raça lendária que, segundo antigos textos sagrados, foi a origem dos gigantes e dos maiores mistérios da humanidade. Quem eram os Néfilins? Filhos dos anjos caídos ou algo ainda mais surpreendente? Neste vídeo, você vai conhecer a história secreta desses seres poderosos que desafiaram o céu e a terra, e como seu legado pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Fique até o final para desvendar verdades proibidas que podem mudar tudo o que você sabe sobre o passado da humanidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mexer com suas crenças e sua visão do mundo para sempre. Seja bem-vindo ao Mistérios da Palavra. Antes de mergulharmos nos mistérios dos Néfilins, precisamos entender o cenário onde essa história começa a se desenrolar. Um mundo antigo, onde o divino e o terreno se cruzavam de formas que hoje parecem impossíveis. Os Néfilins aparecem em relatos que vêm de milhares de anos atrás, especialmente em textos sagrados e tradições orais, e são descritos como seres gigantescos, híbridos entre anjos e humanos, cuja existência gerou temor, admiração e até repulsa. Para compreender quem foram esses seres, é fundamental conhecer o contexto histórico, cultural e religioso das épocas em que essas histórias foram escritas e transmitidas. A palavra Nephilim tem origem no hebraico, e seu significado exato é alvo de muita discussão entre estudiosos e teólogos. Ela aparece principalmente no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, onde é usada para descrever os gigantes, ou os caídos. Mas a tradução e o sentido exato do termo podem variar. Alguns interpretam como os que caíram, outros como os poderosos ou os que causam terror. Essa ambiguidade alimenta ainda mais o mistério e a fascinação em torno dessas figuras enigmáticas. No capítulo 6 do Gênesis, há um trecho que chama a atenção de forma especial. Ele fala sobre os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram-nas por esposa. Dessa união, teriam nascido os Néfilins. Mas quem seriam esses filhos de Deus? E por que essa união proibida teria sido tão impactante a ponto de ser registrada em um texto tão antigo e reverenciado? Para alguns, esses filhos de Deus seriam anjos caídos, seres celestiais que romperam as regras divinas ao se envolverem com humanas. Para outros, seriam descendentes de linhagens especiais, ou mesmo reis poderosos. Essa diversidade de interpretações já mostra o quanto o tema é complexo e permeado por dúvidas e controvérsias. Além do Gênesis, outros textos antigos como o livro de Enoque, que não faz parte do cânone bíblico oficial, mas que é fundamental para entender essas narrativas, apresentam detalhes fascinantes sobre os Néfilins. No livro de Enoque, esses seres são descritos como gigantes formados da união dos vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade, com mulheres mortais. Esses vigilantes, ao se apaixonarem pelas humanas, ensinam conhecimentos proibidos à humanidade, como astrologia, metalurgia, magia e outras artes ocultas, trazendo um impacto enorme para o desenvolvimento humano. Mas essa transgressão divina também teria desencadeado uma série de eventos catastróficos, levando à corrupção da terra e, por fim, ao dilúvio, um castigo enviado para purificar o mundo. Essa narrativa carrega um peso simbólico muito forte. Ela traz uma reflexão profunda sobre os limites do conhecimento, os perigos da desobediência e o eterno conflito entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material, mostrando como essas fronteiras podem ser facilmente ultrapassadas e as consequências disso. Historicamente, o interesse pelos Néfilins não é algo moderno. Há registros de culturas antigas, como a mesopotâmica e a suméria, que falavam de gigantes e seres híbridos.
Nas antigas mitologias, seres que eram fruto da união entre deuses e mortais aparecem com frequência, reforçando a ideia de que esse conceito está enraizado na imaginação humana há milênios. E esses relatos, embora distintos, possuem semelhanças surpreendentes com o que encontramos nos textos hebraicos, o que leva a questionar se haveria uma verdade comum por trás dessas lendas. Além da questão mitológica, o tema dos Néfilins levanta debates até hoje em diversas áreas: arqueologia, teologia, antropologia e até na ufologia. Alguns acreditam que evidências físicas desses gigantes poderiam estar espalhadas pelo mundo em ossadas ou monumentos inexplicáveis, e que a história oficial teria escondido ou ignorado esses vestígios. Outros veem nos Néfilins uma metáfora para compreender a evolução do conhecimento humano, especialmente em termos das tecnologias e práticas que, na antiguidade, pareciam mágicas ou proibidas. Mas por que, afinal, essas histórias foram tão importantes para as sociedades antigas? E por que continuamos fascinados por elas hoje? A resposta pode estar na forma como os Néfilins encarnam um desejo universal: o anseio pelo poder, pelo conhecimento e pela transcendência dos limites humanos. Eles são a personificação do que pode acontecer quando esses desejos ultrapassam o controle e desafiam as ordens naturais e divinas. À medida que avançarmos nesse vídeo, vamos aprofundar cada um desses aspectos, da origem dos Néfilins e suas características, as consequências de sua existência, até o que essas histórias podem significar para nós hoje. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mexer com suas crenças e sua visão do mundo para sempre. Você está prestes a entrar em um universo onde a realidade e o mito se entrelaçam, onde o passado obscuro pode esconder segredos que ainda ecoam no presente. A partir de agora, cada detalhe que você ouvir será uma peça importante para montar o quebra-cabeça dos Néfilins. E ao final, a verdade poderá ser mais surpreendente do que imaginamos. Agora que já entendemos o cenário onde os Nefilins surgem, um mundo em que o sagrado e o terreno se misturavam perigosamente, é hora de aprofundar as perguntas mais perturbadoras. O que esses seres realmente eram? Qual era a sua aparência? Como eles viviam? E por que sua existência teria sido tão ameaçadora a ponto de provocar a ira divina e levar a humanidade à beira do extermínio? Segundo o livro de Enoque, os Nefilins não eram apenas gigantes em estatura. Eram também gigantes em poder, inteligência e destruição. Relatos descrevem que esses seres consumiam tudo o que havia ao seu redor: gado, colheitas, peixes, aves e, quando nada mais restava, passaram a devorar os próprios seres humanos. Um ciclo de devastação. Eles se tornaram monstros, não apenas por sua origem proibida, mas por seus atos violentos e sua fome insaciável. Eram uma ameaça viva ao equilíbrio da criação. O texto nos apresenta uma visão quase apocalíptica do mundo sob influência dos Nefilins. Imagine cidades arrasadas, civilizações dominadas pelo medo e pela dominação desses gigantes. Não era apenas uma questão de força física. Eles traziam consigo o conhecimento corrompido dos anjos caídos, a metalurgia, a feitiçaria, a astrologia, a manipulação do corpo humano, técnicas que estavam muito além da compreensão humana da época. Eles entregaram ao mundo segredos que pertenciam ao céu, e isso foi interpretado como uma traição cósmica. Esses conhecimentos foram chamados de ciências proibidas, não porque o saber em si fosse mal, mas porque foi entregue da maneira errada, no momento errado, para os seres errados. A humanidade, imatura e despreparada, não soube lidar com tanto poder, e assim a Terra mergulhou em uma espiral de decadência moral e espiritual. Os Nefilins se tornaram líderes de cultos, reis de impérios, deuses falsos. Povos inteiros os adoravam como deuses pela força, beleza e sabedoria que possuíam. E isso fez com que o verdadeiro Deus, segundo os textos, se irasse. Segundo o livro de Enoque, foi neste ponto que Deus interveio de forma direta. Ele ordena ao arcanjo Uriel que alerte Noé sobre o que está por vir, e envia Miguel, Gabriel, Rafael e outros anjos de guerra para aprisionarem os vigilantes,
os anjos que haviam se rebelado, e aniquilarem os nefilins. Esse momento marca o início de uma purificação global, o dilúvio universal, que muitos estudiosos acreditam ter sido enviado para limpar o mundo da corrupção dos gigantes e restaurar a ordem original da criação. O mais intrigante, essas histórias não aparecem apenas na Bíblia ou em textos judaicos. Civilizações antigas ao redor do mundo falam sobre gigantes e destruições catastróficas. Povos das Américas, como os maias e astecas, culturas africanas, os sumérios e até os gregos, todos possuem mitos semelhantes sobre gigantes que caminharam pela terra e foram destruídos por deuses ou catástrofes naturais. É possível que todos eles estivessem falando da mesma coisa, sob nomes diferentes? Além disso, existem registros arqueológicos e relatos curiosos sobre ossadas gigantescas encontradas em diversas partes do mundo, que rapidamente desaparecem ou são descartadas pelas autoridades oficiais. Há fotos antigas, manchetes de jornais do século XIX e escavações misteriosas que alimentam essa teoria. Seriam provas reais da existência dos nefilins ou meros enganos arqueológicos e fraudes históricas? Essas dúvidas também chegam à ufologia. Alguns estudiosos do fenômeno OVNI afirmam que os nefilins não seriam exatamente anjos, mas entidades extraterrestres altamente evoluídas que visitaram a Terra em tempos antigos e alteraram o DNA humano. Essa ideia ganhou força com a teoria dos antigos astronautas, que sugere que as divindades dos tempos remotos eram na verdade seres de outros planetas que interagiram com a humanidade primitiva. E os nefilins, nesse caso, seriam os híbridos gerados a partir desse contato. Independentemente da abordagem, espiritual, mitológica ou científica, uma coisa é certa. A história dos nefilins toca em feridas profundas da humanidade. Ela fala sobre transgressão, sobre ultrapassar os limites impostos pelo Criador, sobre pagar o preço por desejar ser como Deus. É uma história que se repete em várias culturas, sempre com os mesmos elementos. Seres que vêm do alto, que se unem aos humanos e que geram uma descendência poderosa e perigosa. E o que torna essa narrativa ainda mais perturbadora é que ela não termina com o dilúvio. Há indícios, inclusive dentro da própria Bíblia, de que os nefilins ou seus descendentes continuaram existindo, mesmo após a grande destruição. Quando os israelitas entram na Terra Prometida, liderados por Moisés e depois por Josué, eles encontram povos inteiros de gigantes, os Anaquins, os Refalins, os Emins. Todos eles são descritos como povos de estatura imensa, temidos e poderosos. O próprio Golias, que enfrentou Davi, é citado como descendente dos Refaíns. Isso levanta uma pergunta inquietante. Os nefilins foram realmente extintos? Ou apenas se esconderam? Misturaram-se aos homens comuns e sobreviveram disfarçados ao longo da história. À medida que avançamos, vamos aprofundar esse mistério ainda mais. Porque se os nefilins continuaram existindo, então o perigo que representavam nunca desapareceu. E talvez eles estejam mais próximos de nós do que jamais imaginamos. Se os nefilins realmente sobreviveram ao dilúvio, então a história que parecia ter se encerrado com um castigo divino épico ganha uma nova camada de mistério e de perigo. A Bíblia é clara ao relatar a destruição do mundo antigo, mas também é surpreendentemente específica ao dizer que, após o dilúvio, ainda havia gigantes na terra. Isso está escrito em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Mas depois do quê? Depois da chuva que durou 40 dias e 40 noites? Depois do extermínio de toda a humanidade, exceto a família de Noé? Como é possível que eles tenham continuado existindo? Essa é a pergunta que transforma tudo. Existem duas principais linhas de interpretação entre estudiosos e teólogos. A primeira é a mais simples. Os anjos caídos voltaram a cometer o mesmo erro após o dilúvio, gerando uma nova geração de Néfilins. Mas essa teoria entra em choque com os relatos do livro de Enoque, que diz que os anjos foram presos e castigados e que essa corrupção não voltaria a ocorrer da mesma forma.
A segunda teoria é mais perturbadora e também mais aceita entre estudiosos antigos. Os genes dos Néfilins sobreviveram através das esposas dos filhos de Noé. Embora Noé fosse justo e íntegro em suas gerações, como diz o texto, nada é dito sobre as esposas dos seus filhos. Alguns textos apócrifos e tradições judaicas sugerem que uma ou mais delas poderiam carregar sangue de gigantes em suas linhagens. Isso explicaria o reaparecimento dos gigantes gerações mais tarde, não como uma nova invasão dos vigilantes, mas como uma continuação silenciosa da corrupção original escondida no próprio DNA da humanidade. É aqui que entramos na parte mais sombria da história. No livro de Números, capítulo 13, quando os espias hebreus são enviados à terra de Canaã, eles voltam com relatos assustadores. Vimos ali os gigantes, descendentes de Enaque. Perto deles parecíamos gafanhotos. Essa comparação não é apenas simbólica, ela reforça a ideia de uma diferença física esmagadora. Esses anaquins não eram apenas altos, eram colossais. E mais uma vez, violentos, dominadores e temidos. A terra prometida, que deveria ser um paraíso para o povo escolhido, estava dominada por seres que lembravam o mundo corrompido antes do dilúvio. Josué, sucessor de Moisés, lidera campanhas para destruir essas tribos de gigantes. Em várias passagens bíblicas, vemos listas de povos derrotados: Refaíns, Emins, Zanzumeus, todos descritos como homens de grande estatura e considerados descendentes dos Néfilins. Há até mesmo relatos de cidades fortificadas, como Bazã, onde vivia o rei Og, cujo leito de ferro media mais de 4 metros de comprimento. Um gigante, sem dúvida. Josué os enfrentou e os destruiu. Ou será que não? Algumas passagens sugerem que nem todos os descendentes dos Néfilins foram exterminados. Alguns fugiram, outros se esconderam, e outros, talvez, se misturaram de novo entre os povos, deixando para trás vestígios genéticos, memórias culturais e mitos. É a partir daí que surge uma avalanche de teorias e conexões históricas. E se os Néfilins não apenas sobreviveram, mas influenciaram as grandes civilizações do mundo antigo? Alguns estudiosos alternativos apontam que os povos egípcios, sumérios, maias e até os nórdicos cultuavam deuses gigantes e seres semidivinos, todos com traços semelhantes aos Néfilins bíblicos. Em estátuas, murais e textos antigos, aparecem seres com crânios alongados, estaturas descomunais, força sobre-humana e sabedoria mística. Estariam todos falando da mesma linhagem sobre nomes diferentes? Mais ainda, estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, como Stonehenge, as pirâmides do Egito, as construções de Pumapunco na Bolívia e os blocos gigantes de Baalbek no Líbano, desafiam até hoje a lógica da engenharia moderna. Como povos antigos, supostamente sem tecnologia avançada, moveram e empilharam pedras de centenas de toneladas com tamanha precisão? Há quem diga que esses conhecimentos foram herdados pelos Néfilins ou ensinados diretamente por eles. Essa hipótese ganha ainda mais força com achados curiosos e inexplicáveis, ferramentas gigantescas, ossos enormes, pegadas fossilizadas com mais de 1 metro de comprimento e relatos antigos registrados por exploradores e missionários. Embora muitos desses registros tenham sido descartados ou desacreditados pela ciência moderna, o número e a semelhança entre eles continuam a provocar suspeitas. Será que estamos diante de uma verdade escondida? Mas se os Néfilins realmente sobreviveram ao dilúvio, onde estão agora? Algumas teorias mais ousadas apontam que eles não desapareceram, apenas se adaptaram. Misturados aos humanos, seus descendentes poderiam ocupar hoje posições de poder, influência ou anonimato. Se essa linhagem ainda existir, ela pode ter sido passada de geração em geração em círculos fechados, protegida por sociedades secretas ou elites que carregam esse sangue antigo e o conhecimento proibido junto com ele.
Então, surge a pergunta mais inquietante de todas: os Néfilins irão retornar? Alguns estudiosos bíblicos, ao interpretarem as profecias apocalípticas, afirmam que, no fim dos tempos, como foi nos dias de Noé, o mundo voltará a presenciar os mesmos eventos do passado. O que isso significa? Se antes do dilúvio houve a mistura entre anjos e humanas, a corrupção genética e moral, a ascensão dos Néfilins, então, será que esse mesmo cenário se repetirá no fim dos tempos? Estamos vivendo o início de um novo ciclo de transgressão? A tecnologia genética moderna, a engenharia de DNA, a inteligência artificial e o avanço do transhumanismo seriam um novo portal para a recriação dos Néfilins? A tensão está no ar. As peças estão se encaixando. O ponto crítico dessa história chegou. Tudo o que vimos até agora, a origem dos Nefilins, sua sobrevivência, sua influência ao longo das eras, nos leva a uma pergunta inevitável e assustadora. Os Nefilins estão prestes a retornar? Essa ideia não é apenas fantasia ou teoria de conspiração. Ela está profundamente enraizada em profecias bíblicas, especialmente nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A comparação não é aleatória. Antes do dilúvio, o mundo estava corrompido, não apenas moralmente, mas biologicamente. Foi nesse período que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e geraram os Nefilins. Portanto, se os dias de Noé estão prestes a se repetir, será que estamos às portas de uma nova intervenção sobrenatural na humanidade? Olha ao redor. Estamos vivendo uma era de transformação genética sem precedentes. Cientistas já são capazes de manipular o DNA humano, criar híbridos com genes de animais, clonar organismos e modificar características hereditárias. A chamada engenharia do novo homem está em curso. Tecnologias como o CRISPR permitem que se altere o código da vida com precisão. Transhumanismo, a fusão entre o humano e a máquina, não é mais ficção científica, já é pauta de universidades, governos e grandes empresas. E aqui está o ponto mais inquietante. Muitos estudiosos das escrituras acreditam que essas tecnologias, por trás de sua aparência moderna e científica, podem estar reeditando o mesmo pecado original dos vigilantes. A tentativa de ultrapassar os limites da criação divina, a ambição de se tornar como Deus, de redesenhar o ser humano à imagem daquilo que consideramos melhor, mais forte, mais inteligente, mais resistente, exatamente como os Nefilins foram descritos. Essa conexão entre passado e futuro é o que torna tudo ainda mais perturbador. Não estamos apenas estudando uma lenda antiga, estamos vendo sua repetição em tempo real. E então surgem novos elementos. Pesquisas apontam que o chamado DNA não codificante, que compõe mais de 90% do nosso genoma, ainda é um mistério. Alguns chamam de DNA lixo, mas há quem diga que esse código pode conter marcas genéticas de entidades antigas. Em outras palavras, fragmentos da herança dos Nefilins podem ainda estar entre nós, adormecidos, esperando um gatilho genético para serem ativados. E se isso acontecer, se esse código for despertado por meio de experiências ou por intervenção espiritual, será que testemunharemos uma nova geração de seres híbridos com poderes além do natural? Apocalipse 9 traz uma imagem simbólica e aterrorizante. A abertura do abismo, de onde surgem seres monstruosos, liderados por uma entidade chamada Abaddon ou Apollyon, o Destruidor. Seria essa abertura uma metáfora para o retorno dos antigos caídos e seus filhos? Uma nova invasão espiritual, desta vez com a permissão dos homens através da tecnologia? Há ainda outra profecia que chama a atenção. Apocalipse 13 fala da besta que sobe do mar com poder e autoridade sobre toda a terra. Alguns estudiosos enxergam nela uma figura literal, talvez um descendente dos antigos Nefilins ressurgido com o mesmo espírito de rebelião, agora apresentado como um salvador da humanidade, mas com intenções ocultas de dominação. Um líder carismático ou poderoso, com origem obscura, que manipulará as massas e implantará um novo sistema global. Não mais com espada e força bruta, mas com controle psicológico, tecnológico e espiritual. Seria o anticristo o herdeiro direto dos Nefilins? Essa hipótese é mais comum do que se imagina. Autores como Tom Horn, Steve Quayle e outros pesquisadores bíblicos sugerem que o anticristo pode não ser totalmente humano.
Seria ele um híbrido? Um ser fabricado? Um descendente dos caídos? O livro de Daniel, no capítulo 2, também traz uma referência curiosa ao falar dos reinos do fim dos tempos como ferro misturado com barro. Algo que não se mistura naturalmente, mas será forçado a se unir. Daniel diz que esses reinos tentarão se misturar com a semente dos homens, mas não se unirão. É uma linguagem estranha. Semente dos homens, mistura forçada. Mais uma vez, vemos ecos da narrativa dos Nefilins, seres não humanos tentando se unir à humanidade. A questão que se impõe agora é: estamos sendo preparados para aceitar o retorno desses seres? A cultura pop está saturada de figuras híbridas, super-humanos, deuses entre os homens, heróis com poderes genéticos alterados. Filmes, séries, games, livros, todos promovem essa ideia. O homem normal não é mais suficiente. O novo ideal é o homem aprimorado, fortalecido, modificado. Nefilim. Essa preparação cultural pode não ser coincidência. Alguns acreditam que ela faz parte de uma programação mental em massa que visa normalizar e até desejar essa nova raça de super-humanos. E se isso for verdade, então estamos mais próximos do retorno dos Nefilins do que jamais imaginamos. E quando isso acontecer, se acontecer, não virão como monstros ou vilões. Virão como salvadores, como deuses, como a solução para os problemas da humanidade. Mas a história nos ensinou que toda vez que os filhos dos caídos se misturaram com os homens, o resultado foi destruição, corrupção e juízo. É aí que a história volta ao ponto de origem, o conflito entre a criação e a corrupção, entre a luz e as trevas, entre Deus e os rebeldes do céu. O retorno dos Nefilins não é apenas uma hipótese teológica ou ficção. Para muitos, é uma realidade espiritual que já está em movimento. E se os dias de Noé estão de fato se repetindo, então os sinais estão todos ao nosso redor. Basta saber enxergar. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez este seja apenas o início de algo muito maior. Você agora conhece a verdade por trás dos Nefilins, ou, ao menos, uma das faces possíveis dessa verdade. Seres que, segundo os textos antigos, foram fruto da união proibida entre o céu e a terra. Gigantes que dominaram civilizações, corromperam o conhecimento humano e provocaram a fúria divina. Entidades poderosas que, mesmo após o grande dilúvio, deixaram rastros profundos e perturbadores pela história da humanidade. Mas mais do que isso, você percebeu como essa história ecoa no presente? As profecias dizem que o que foi voltará a ser, e o que era oculto será revelado. Vivemos numa era onde os limites entre ciência e espiritualidade e mitologia estão se dissolvendo. O homem brinca de Deus. A engenharia genética manipula a essência da vida. A inteligência artificial avança sem freios. E, silenciosamente, valores antigos e princípios espirituais vão sendo apagados, um a um. Não é coincidência, é padrão, é repetição, é profecia. O retorno dos Nefilins pode não vir com estandartes ou explosões celestes. Ele pode já estar acontecendo. Nas decisões políticas, nas tecnologias escondidas, nas descobertas abafadas, nos discursos sutis que exaltam a evolução do homem a qualquer custo. Não estamos falando apenas de criaturas mitológicas gigantes, mas de uma ideia ancestral que volta com nova roupagem, ultrapassar os limites da criação e tornar-se maior que o próprio Criador. E aqui está a grande reflexão final. O verdadeiro perigo dos Nefilins não está apenas na sua força ou tamanho, mas no que eles representam. Eles são o símbolo da rebelião contra Deus, da arrogância espiritual, da busca por poder sem sabedoria, do conhecimento sem responsabilidade, da corrupção genética, moral e espiritual. Eles são reflexo do que acontece quando a criação tenta se tornar criador. E, se estamos de fato vivendo os dias de Noé, o maior desafio não será reconhecer os sinais no céu ou os gigantes nas sombras, mas sim identificar os Nefilins que crescem dentro de nós. Nosso ego, nossa vaidade, nossa fome por controle,
nossa recusa em obedecer, nossa tentativa de reescrever a própria identidade que Deus nos deu. A moral da história é clara e profunda. Não se trata apenas de monstros do passado, mas de uma batalha espiritual no presente. O retorno dos Néfilins, se acontecer, será tanto externo quanto interno. E a resistência começa com discernimento, com fé, com a escolha consciente de não repetir os erros antigos, de não vender nossa alma em troca de poder, fama ou evolução. Você ficou até aqui, e isso já te diferencia da maioria. Agora você sabe. Você conhece os sinais, reconhece os padrões, está vendo a cortina subir e a verdade sendo revelada, aos poucos, mas com clareza. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Talvez a resposta esteja no próprio coração da Bíblia. Quando tudo parecia perdido, Deus sempre levantava um remanescente, um Noé, um Enoque, um Josué. Pessoas que permaneceram fiéis, mesmo diante dos gigantes. A batalha pode ser inevitável, mas a escolha ainda é sua. E se você quer continuar mergulhando nesse universo oculto da Bíblia, recomendo que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Prepare-se para ir ainda mais fundo. Até lá, permaneça atento e nunca subestime o que foi esquecido. Às vezes, o que parece lenda é, na verdade, a chave para entender o fim dos tempos.